Sabe aquela frase que a gente escuta assim, as palavras têm poder? Eu até já fiz alguns vídeos sobre essa frase, esse assunto aqui no canal, e eu concordo plenamente que a palavra ela tem um peso espiritual e ela tem poder não só por causa da palavra em si, né, mas a fé e a nossa fé não na palavra, mas a nossa fé em Deus. Mas nesse vídeo eu quero levar uma reflexão à nossa vida para te dizer assim que palavras não são suficientes. As muitas vezes em que as palavras elas não têm poder, não têm peso nenhum para nós. Eu quero te levar uma reflexão do seguinte: você conhece, faça essa pergunta para você mesmo. Você conhece pessoas que vivem falando, eu vou mudar, eu vou pensar sobre esse assunto, eu vou mudar. E no final das contas você se alegra, você se ilude, né? Pensando, poxa, que legal, essa pessoa reconheceu que ela tá falhando e ela vai mudar, ela me deu a palavra dela. Quem sabe você é de uma geração que basta a palavra, que a palavra tem um peso, né? Como diz aquela frase assim, palavra é dívida, né? Eu te dou a minha palavra, a palavra é dívida. Então, um peso na palavra. Quem sabe você é dessa época. Mas aí essa pessoa passa tempo e você vê pelas atitudes dessa pessoa que foi da boca para fora, que ela não mudou coisíssima nenhuma. Isso gera uma frustração, você se sente até o bobo da história, né? Porque pensa assim, puxa, acreditei, criei expectativas, achei que aquela pessoa fosse mudar. E ela tava, né, só falando da boca para fora, falando o que eu quero ouvir, mas de ação nada, somente palavras. Ou aquela pessoa assim que, sei lá, no trabalho comete um deslize ou vive se atrasando e aí você diz, poxa, eu fiquei chateado com o teu atraso, porque atraso é uma desconsideração, né? Quando a gente se atrasa, a gente não tá levando em conta que aquela pessoa tá nos esperando, que aquela pessoa parou ali o tempo dela, organizou a rotina dela para receber a outra pessoa, se encontrar com aquela pessoa. Então, e não deixa de ser um descaso, né? Uma falta de interesse, de importância ali que dá para aquela pessoa. E aí a pessoa chega, você diz, olha, me achei muito ruim, né? Fiquei te esperando, tu te atrasou. E a pessoa, desculpa. Mas a gente sabe, assim, que é da boca para fora, porque aí passa o tempo, a pessoa continua com aquele comportamento. Ou seja, né? Familiar, amizade, enfim. Tudo que tem relacionamento, toda a nossa vida, todo o nosso contexto que envolve relacionamento, pode ter esses problemas em que as pessoas falam da boca para fora, mas a ação nada. E a gente pode também pensar na nossa própria vida. Aqui a gente está dando exemplos, talvez, de coisas que a gente esteja tentando lidar com a atitude das pessoas. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, pensar no nosso comportamento. Será que a gente não está falando da boca para fora, mas ação nada? Até mesmo na nossa vida espiritual a gente pode cometer esse deslize. A gente pode falar para Deus, sentir, né, no nosso interior, pensar assim, puxa, eu acho que esse caminho aqui que eu estou trilhando, ele não está correto, ele não é um bom caminho. Eu me arrependo, eu vou mudar, sabe? É todo aquele emocionalismo, quem sabe num culto, na hora do apelo. Aí você pensa, eu vou mudar, eu preciso mudar, e aí vai para a oração, Senhor, me perdoa, eu vou mudar. E claro que Deus perdoa, mas será que não está sendo da boca para fora? Será que está tendo um arrependimento? Ou é só aquela emoção, né? Aquela coisa assim de falar que vai mudar e não colocar em prática, não colocar na ação? E a gente precisa tomar muito cuidado, isso pode envolver muitas coisas na nossa vida, né? A gente não colocar o que a gente fala em ação. Então, é preferível a gente não se comprometer com as coisas, né?
seja com as coisas de Deus, a gente não se comprometer com o Senhor, não dizer para Deus, olha, eu vou mudar. Não, então, né? Eu acho importante a gente ter um grau de sinceridade na nossa vida, né? Seja nos relacionamentos com as outras pessoas, com Deus e com a gente mesma. A gente ser sincero, olha, eu sei que essa atitude é errada, mas eu não vou dizer que eu vou mudar. Se a gente não está disposto a mudar, a gente nem fala, né? Não vamos prometer coisas que a gente não vai cumprir. E se a gente lida com uma pessoa que está sempre prometendo coisas e falando da boca para fora e você não vê resultado, cuidado para você não se machucar criando expectativas. Tenha um momento de observação e de silêncio com a atitude das pessoas, para as pessoas se darem conta do limite, né? Você estipular limite nas relações, porque às vezes são pequenas coisas que vão machucando, e às vezes coisas continuamente, as mesmas falhas, né? As mesmas promessas de mudança. Às vezes as pessoas são tão carinhosas, né? Quem sabe você está num relacionamento e é amor para lá, amor para cá, e toda aquela coisa melosa na relação. E aqui eu não estou dizendo que a gente não deva buscar por um relacionamento agradável, carinhoso, gentil. Mas quando essa relação ela não vem acompanhada de atitudes, cuidado, né? Observe o cenário da sua vida. Peça sabedoria para Deus, para você ser esperto, ser ligado com as coisas, né? E colocar limites nas situações e principalmente não se iludir, ser sincero com você mesmo, né? Por mais que às vezes o contexto que a gente enxerga, ele dói, mas a gente precisa sempre buscar pela verdade na nossa vida. Então a pessoa fala, fulaninho, ai meu amor, como eu te amo, mas daqui a pouco, passa um tempo, a pessoa tá sendo grosseira, ou a pessoa não está cuidando, né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma relação de conjugal, marido e mulher. Eu creio que o marido, como fala a palavra de Deus, ele deve cuidar da sua esposa, né? Como a parte mais frágil, mais delicada. Não que a gente não seja forte, não seja capaz, nós como mulheres, mas cada um tem o seu papel. E olha o carinho e o amor de Deus quando diz que nós precisamos ser cuidadas. E a palavra de Deus fala isso. E quando vê, você está num relacionamento com um homem que é amor para cá, amor para lá, mas não se importa que você está se sobrecarregando, trabalhando, cuidando da sua casa, tentando manter a sua casa organizada e ainda trazendo a provisão para sua casa. E esse homem está lá, bem de boa com a vida, sem preocupação. Quantas mulheres, infelizmente, vivem nesse contexto? E nós naturalmente, né, Deus nos criou com aquela necessidade, nós mulheres, de sermos amadas e cuidadas. Então, quando isso não acontece, é um vazio na nossa vida, dentro dessa relação disfuncional. Porque o papel do homem é cuidar da sua esposa, cuidar com zelo, com amor, né? Com a parte mais delicada, né? Toda mulher deseja ser tratada dessa forma, seja com palavras, né? Um homem carinhoso, gentil, romântico, ou seja com as atitudes, um homem provedor, um homem que protege a família, um homem que não vai permitir a mulher estar lá se desgastando, trabalhando lá 3 turnos para manter a casa, se virando em 1000, né, para fazer tudo, e aquele homem bem de boa na lagoa. Não é assim, não é o que Deus deseja para nós como família, como mulheres, e o papel do homem, não é esse o papel do homem na sociedade e na família. Então, cuidado com essas palavras jogadas ao vento, com essas palavras sem o peso da responsabilidade, sem essa noção, né, de que a palavra ela tem que vir acompanhada com a ação. E olha que interessante um trecho no livro na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 2, eu tomei nota aqui,
a partir do versículo 14, diz o seguinte: fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? E aqui, antes de gravar esse vídeo, eu também estava refletindo sobre o assunto e pensei sobre isso. Eu pensei assim, na igreja, quantas vezes uma pessoa verbaliza, manifesta a sua necessidade, fala assim, olha, poxa, eu não tenho comida dentro de casa. E às vezes nós, como religiosos, a gente corre o risco de dizer assim, eu vou orar por ti. E é o que a palavra do Senhor nos diz. O que adianta? O que adianta a gente dizer, vai em paz, eu vou orar por ti, enquanto a nossa fé não está acompanhada de obras? Quando certo seria a gente dizer, meu irmão, minha irmã, o que tu está precisando? Eu vou te dar aqui uma cesta básica para te passar o teu mês. O que tu está precisando? Prover o alimento à necessidade daquela pessoa. Vamos continuar. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, eu achei bem interessante esse trecho para a gente pensar e para pautar um pouco a reflexão desse vídeo de hoje, para a gente pensar, meditar na nossa própria vida, primeiramente, meditar sobre a nossa vida, se não estamos falando coisas à toa, né? Palavras jogadas ao vento, seja com as pessoas que nos cercam, seja com Deus, para a gente mesmo. Então, que as nossas palavras, elas sejam acompanhadas de ação. E também, se você está num relacionamento, né, seja de amizade ou muito mais ainda um relacionamento conjugal, que a pessoa promete e nada, vive falando lá palavras bonitas, você se ilude por um tempo e daqui a pouco você vê que a realidade é bem diferente. Cuidado, procure observar aí o seu contexto de vida e pedir sabedoria e discernimento para o Senhor. Porque Deus não deseja que a gente viva uma vida de engano, iludidos. Aqui eu não estou dizendo em relação, né, te aconselhando, te incentivando a um divórcio. Cada caso é um caso. E para a gente entender a vontade de Deus para a nossa vida, a gente precisa ir aos pés do Senhor e buscar essa orientação. É individual, né? Cada um com Deus vai mostrando o caminho. Mas é importante que a gente viva uma vida assim de clareza, de sinceridade, que a gente não se engane, que a gente não aceite migalhas, que a gente se posicione e estabeleça limites nas relações e que a gente busque pela verdade, né? Não somente a verdade principal da nossa vida, a salvação em Cristo, mas a verdade que nos cerca na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, deixo com você essa reflexão. Para mim é muito útil pensar sobre isso. Eu divido com você essa reflexão. Espero que te acrescente muito na tua vida também. Abraço e até o próximo vídeo.